noite. Boa noite, meu nome é Larissa Dias. E meu Giovana de Jesus. E nós vamos apresentar nosso trabalho na área da pedagogia. Bom, nosso projeto de ensino tem como tema a influência da leitura e das atividades lúdicas na educação infantil. A justificativa. Bom, buscamos uma resposta para a pergunta: como garantir que a leitura e a ludicidade na primeira infância pode contribuir no desenvolvimento integral das crianças? Esse tema vai destacar a importância do uso de metodologias ativas que desenvolvam a criança em seu processo de ensino-aprendizagem. E isso pode ser visto com o uso do trabalho do lúdico, com o uso de brincadeiras, jogos, recursos tecnológicos, entre outras estratégias que formam seres pensantes, críticos e criativos. Por isso que a nossa área de concentração foi a metodologia de ensino. Os objetivos. Os objetivos são investigar a influência da leitura e das atividades lúdicas no desenvolvimento integral das crianças na educação infantil, buscar e analisar estratégias pedagógicas para estimular o hábito da leitura desde os primeiros anos de vida, e explorar a ludicidade durante o desenvolvimento da criança, utilizando jogos, brincadeiras, contação de histórias, e discutir a importância da colaboração entre a escola e a família para garantir um ambiente propício à leitura. Isso, vamos para a introdução. Bom, a influência da leitura e das atividades lúdicas na educação infantil são dois pilares fundamentais da educação contemporânea para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Ou seja, é preciso que a leitura e a atividade lúdica seja desenvolvida desde os primeiros anos de vida da criança. E isso, se for aliado ao uso de brincadeiras e tecnologias, juntamente com a parceria com a família, durante todo o processo, contribui para uma melhor aprendizagem dos alunos. Com isso, nosso tema a gente trouxe a área da concentração metodologia de ensino e o projeto foi fundamentado com renomados teóricos da educação bem conhecidos, tipo, como Paulo Freire e Lev Vygotsky. E ainda trouxemos os fragmentos da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, de embasamento. Pronto. A primeira fundamentação teórica. Na educação infantil, o processo de ensino e aprendizagem deve ter mais estímulos devido à neuroplasticidade infantil. Porque quando a criança, até os 6 anos, ela tem uma plasticidade neural que ela consegue, né, desenvolver muito mais habilidades do que uma criança maior. Então, quanto mais estímulos, mais cedo ela tiver, mais resultados ela terá. Então, como o uso de jogos, brincadeiras, que além de aprender, serve como meio de comunicação, e por isso trouxemos também a importância do ato de ler na criação de laços afetivos entre os familiares e no despertar da imaginação dos indivíduos presentes. Isso. Então, como ela falou, assim, a criança ela vai nascer sem ter conhecimento nenhum. Então, é com base em interações, é com base em leituras, é com base em tudo que ela está vivenciando do dia a dia. Inclusive, a brincadeira que é importante para ela vai aprendendo, porque ela tem uma capacidade muito importante, assim, de aprender. Então, a neuroplasticidade dela está bem desenvolvida nessa época. Então, assim, quando usa na escola jogos e brincadeiras, a criança vai conseguir entender melhor, porque é uma coisa que está no cotidiano dela, é uma coisa que ela faz diariamente. Então, por isso que também, aliado aos jogos e brincadeira, ela vai aprendendo mais rápido se tiver aquela parceria entre a família e a escola, se a família incentivar de casa antes dela mesma entrar na escola. Então, assim, por isso que a gente traz no nosso artigo o incentivo da leitura desde os primeiros anos de vida, até mesmo na barriga da mãe. Incentivar a leitura e
até a música. Aí, vamos... Bom, aí, como É, foi batizado por Freire e Vygotsky, que incentivou o uso da brincadeira para desenvolver e compreender pessoas na infância. E por Gonçalves com sua teoria da neuroplasticidade cerebral que a gente acabou de explicar. Então, vale destacar que para a educação estar de acordo com a atualidade, o uso de tecnologias no processo de ensino se torna uma ferramenta importante para a aprendizagem. Aí, vai trazer alguma explicação? é, o uso da tecnologia, né, ela vai estar como um aliado aí da criança. Como nos jogos também, a facilidade da contação de história, das canções, né? Sim, Mas também ela ajuda nesse desenvolvimento, né, da neuroplasticidade cerebral, porque quanto mais estímulos esse cérebro tiver, mais ela vai ter um bom vocabulário, porque, né, o vocabulário, ela vai conseguir memorizar mais palavras. Então, assim, a tecnologia ela vai estar no nosso aliado, né? é isso. Porque aí, com a tecnologia, por exemplo, a gente abordou no nosso artigo, o projeto, um projeto online, que foi a Estante Mágica, que a gente já viu em algumas escolas que, por exemplo, a criança ela vai fazer o livro, ela faz à mão. E depois a professora e a própria escola em si pega esse livro e digita e bota as imagens que a criança desenhou e vai fazer o próprio livro da criança. Então a criança vai virar uma autora do seu próprio livro. Então essa parte assim, ela vai incentivar a criança, porque ela vai se sentir importante, dá uma autonomia para a criança de ver que eu escrevi meu próprio livro. Olha como eu sou especial, eu escrevi. E fora que vai mexer na imaginação da criança, né? Vai mexer no lúdico, tá? No mundo da ludicidade, ela vai criar. Então, isso aí vai expandir a autocapacidade, né? E a autoconfiança e essa autonomia. Isso, porque é porque eu não tenho mais o livro, mas, por exemplo, tem tanto minha prima quanto minha irmã estudaram numa escola que elas escreveram o próprio livro na fase da alfabetização. Aí nele tinha até contação de história de personagens já conhecidos, como Jasmine, que a gente lê para elas diariamente. Aí que, tipo, Jasmine foi para Roma e voltou aqui para a cidade. Passou por todo esse caminho e voltou para a cidade em cima de um jegue. Teve uma que foi um jegue, outra foi um tapete voador. Então foi usando imaginação com objetos que ela não tinha dia dela. Então isso já está aliado, tanto a tecnologia quanto o processo dentro de casa. Começar dentro de casa, incentivar a leitura, que desde criança a gente lê para elas e ela vai vindo, vai criando a imaginação, vai resolvendo os problemas, até para resolver problema no dia a dia, ela vai resolvendo. E o vocabulário fica melhor, consegue se comunicar melhor. Então tudo isso influencia e que, tipo assim, dentro de sala de aula, pode ser, vai alavancar mais ainda a educação, porque a professora usando ali, ela vai querer trazer para outras áreas, pra, tipo assim, ó, aprendi hoje uma. A professora leu para mim hoje uma coisa inovadora sobre um lobo. Tem lobo. Vou levar para meus pais. E fora disso, ela vai ser um leitor crítico, né? E isso vai ver o que é certo, o que não é. Que até para ensinar, ensina. Por exemplo, ter um livro de alimentação saudável. Ela vai ver, poxa, ó, achei isso interessante. Vou falar para minha mãe que isso não pode, que isso pode. Então é um incentivo que a professora, se usar dentro de sala de aula, ela pode desenvolver. É o que também a gente viu, por exemplo, o que Freire trouxe, que a gente olhando pelo mundo da criança, o olhar da criança, a gente entende como é que ela pensa o mundo. Então, a partir desse mundo que a gente vai pegar e botar dentro de sala de aula o que a criança pensa, não o que a gente pense como adulto e que a criança aprenda. E vamos falar, ainda tem também, como a gente viu na, né, com a entrevista com a coordenadora.
que ela mostrou os projetos que eles escutam a criança e faz projetos que a criança desenha, que faz fantoche, faz teatro e bota dentro da própria escola, para fazer uma exposição para os pais verem. Então, isso é uma coisa que a criança vai ficar feliz de ver. Ah, isso faz parte da ideia minha. Eu que fiz esse desenho. Minha mãe vai ver e vai ficar orgulhosa de mim. Então, tudo isso é um Isso. incentivo para a aprendizagem. Passa aqui. A gente vai para metodologia. Vamos para a metodologia. Os procedimentos metodológicos utilizados no decorrer do artigo foram a interpretação de dados, análise documental da Base Nacional Comum Curricular, entrevista com uma coordenadora pedagógica e revisão bibliográfica, com citações de Paulo Freire e Vygotsky, se tratando por pesquisas bibliográficas, além de ser uma pesquisa básica e exploratória. Bom, quanto ao tipo de abordagem, se define como qualitativa pela interpretação dos fenômenos relacionados ao tema, abordando teorias e conceitos da prática educacional que está aliada à parceria entre escola e família durante o processo de aprendizagem. E vamos para... Tem muito o que falar, vamos para recursos, resultados e discussões. Considerações finais. Por meio desse projeto, foi destacado questões importantes para a ampliação do conhecimento integral dos estudantes, por intermédio de recursos literários e da ludicidade, em que ambos são integrantes de sua realidade e essenciais para a sua aprendizagem. Aliado a isso, tem a teoria da neuroplasticidade cerebral, que afirma que quanto mais estímulos a pessoa receber, mais ela aprende, principalmente durante a infância. Ressalta-se que o processo de ensino-aprendizagem tem que haver a parceria entre escolas e pais, pois quanto mais estímulos tiver, mais imaginação. Então, no geral, a gente trouxe que a brincadeira é importante para a criança, como que está lá no da BNCC, que o brincar é uma parte essencial para a vida das crianças. E que usar recurso literário juntamente com a ludicidade ajuda na aprendizagem, fica uma aprendizagem melhor e mais leve até para a criança durante o processo. Aí trouxemos também a neuroplasticidade, que vai ressaltar que é nessa fase que a criança tem que aprender. A criança aprende mais fácil. Então, quanto mais cedo ela aprender, melhor. Mais alguma coisa? E sem contar, né, que com a parceria da escola e dos pais, esse estímulo vai ser muito mais rápido e teremos muito mais resultados. É isso, porque vai formar seres mais críticos, como a gente já falou, com melhor vocabulário também e melhor compreensão textual. E, e é isso o nosso trabalho. E aqui, frase de Freire, educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. E é isso.